eu vou falar para vocês sobre dois estandartes, né, que são acervos da Igreja Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e dos Homens Pretos. Hoje de manhã, o senhor Ailton Santos mostrou para vocês o estado em que a igreja ficou, infelizmente, né? Infelizmente, a igreja ficou fechada há algum tempo e teve esse trabalho emergencial para reabri-la. E são dois estandartes muito importantes. Eles são estandartes de caixas abolicionistas. Durante o século XIX, a igreja concentrava todo um trabalho abolicionista, né, de libertação dos escravos, e existiam o que eles chamavam de caixas, que era justamente para arrecadar verbas para comprar a liberdade de escravos cativos, né? E esses dois estandartes, existiam 7, infelizmente 5 se perderam no incêndio nos anos 70, e esses dois salvaram porque eles estavam justamente sendo restaurados no Museu Histórico Nacional. No IFAM, né? Na época os museus todos pertenciam ao IFAM, e ele estava sendo restaurado lá por Dona Escila Brandão, e a gente conseguiu resgatar esse relatório. Ela doou todo o arquivo dela para a universidade, para a Unirio, para a Universidade de Museologia. Então, a gente conseguiu resgatar esses relatórios. Então, assim, a igreja, né, o senhor Ailton mostrou, ela está localizada na Rua Uruguaiana, ela fica em frente à Rua do Rosário. É aqui, né? É esse, tá? Então, aqui a gente tem a fachada da igreja. Desculpa. Ela foi construída entre 1708 e 1737, e foi tombada em 1938 pelo IFAM, e está inscrita no livro de tombo histórico e das belas artes. E no tombamento diz, tomba-se o imóvel e todo o seu acervo, que infelizmente pegou fogo, né? Aqui, em março do ano passado, de 2022, eu tive lá para vistoriar, então, os estandartes, e nós descobrimos que esse, que é de Joaquim Nabuco, ele tinha uma grande infestação de fungos nessa área superior, na borda superior e na borda lateral. A gente quase não via mais o bordado. E aí eu falei com a Deise, né? Falei, temos que fazer alguma coisa. Se a gente deixar isso fechado, não vai sobrar muita coisa mais, né? A gente tinha que agir rápido. Então, essa vitrine, ela tinha furos nas laterais, mas não era o suficiente para ventilar a peça. E atrás era fechado com eucatex. Então, no dia 13 de abril, a Deise reuniu vários voluntários, inclusive o Cláudio Pereira, que está aqui, que nos ajudou a abrir, né, aqui a gente tirando o estandarte, e nós abrimos aqui a parte de trás, aqui o Cláudio abrindo para a gente. E aí, quando nós tiramos, a gente conseguia ver o estandarte. Ele estava pendurado, né, por uma corda metálica que ele tem aqui, e a gente via a infestação de fungos também no verso. Mas na frente ela era mais proeminente, né? Então a gente não podia fazer muita coisa nesse momento, porque mexer com um acervo que está contaminado era perigoso. Nós manuseamos com muito cuidado, deitamos sobre a mesa, retiramos ele, deitamos sobre esse tecido branco, né, um tecido de algodão, e começamos a tratar com fungicida. Nós utilizamos cloreto de benzalcônio a 5%, em solução de álcool etílico, e todos os dias, até o padre Edmar
nos auxiliou, porque todo dia a gente tinha que fazer a aspersão do fungicida, né? Eu não podia ir lá todo dia na igreja, eu ia uma vez por semana para ver. E aí, durante 3 meses, nós aplicamos o fungicida. Quando nós percebemos, então, que o fungo, aqui a Deise também, que colaborou também, aplicando, né? Era um vapor, não encharcávamos, era só de longe, né? Para que fosse, então, eliminando esse fungo. Quando a gente percebeu, então, que na parte da frente o fungo já estava eliminado, nós fizemos uma higienização com pincéis de cerda macia, né? Aqui é só para mostrar o detalhe dele, né? Ele tem uma pintura, ele tem bordados, ele é veludo de seda e ele tem bordados com fios metálicos. Aqui a gente vê a inscrição Joaquim Nabuco, e aqui no centro tem uma tela pintada que representa a liberdade. Aqui o verso, detalhe do verso. A foto ficou virada. Aqui a gente estava higienizando, então, com pincéis de cerdas macias, e aí nós viramos ele, porque primeiro a gente só tratou a frente. Quando nós viramos, o verso, né, ele já tinha, o tecido já estava bem deteriorado, e quando nós levantamos numa das aberturas, nós percebemos que tinha infestação de fungo dentro, né? Então, nós eliminamos esse forro, porque a gente via que não era um forro original, ele tinha sido colocado nessa restauração dos anos 70. Então, nós eliminamos, ele estava muito contaminado. As fotos viraram, eu coloquei elas certinhas, mas elas viraram. As manchas pretas são os fungos, né? Aspergillus nigris, que é um fungo comum nos objetos, né? E aqui é o forro, o verso do forro. Então, esse forro foi eliminado, nós continuamos tratando o verso, todas essas manchas, desculpa que eu ainda não me adaptei aqui, as manchas negras são o fungo, essas manchas negras. Então, todo o verso dele estava muito pior do que a frente. Aí nós continuamos tratando, e assim, tinha muito trabalho para ser feito, né? Porque depois da higienização a gente tinha que colocar ainda o novo forro, fazer novo suporte. E, então, foi da onde veio a ideia da gente fazer um curso, né? Porque a gente precisava de uma mão de obra que soubesse mexer com tecidos e que a gente não tinha naquele momento, não existia verbas, né? Então, o IFAM autorizou a ser feito o curso foi em novembro, não, em setembro, na última semana de setembro. Para nossa surpresa, nós tivemos 22 inscritos e 4 rapazes, inclusive o Cláudio. E aqui o verso dele. Aqui a gente está higienizando a Camila Otati, que é restauradora de papel e já era voluntária lá na igreja também, na área de documentação, e a Deise Ketzer. Então, nós éramos um pequeno grupo fazendo os primeiros socorros, né? E aí, então, aqui já no curso, foi um curso de 40 horas, nós, na parte da manhã, era aula teórica, né, sobre fibras, tramas, toda a parte também de conservação, né, e tipos de costura. E aí eu descobri que um dos rapazes, o Marcos, que trabalha na igreja de São Francisco de Paula, costurava muito bem. Então, nós pegamos ele para colaborar, né?
E o curso, né, os participantes eram museólogos, pessoal de moda e restauradores. Nós também, como tinham, né, uma grande quantidade de pessoas, não dava para trabalhar só nos estandartes, então conseguir mais acervo eclesiástico não era problema, né? As igrejas possuem muito, então tivemos mais exemplares para que todos pudessem trabalhar, né? Dividimos em grupos. E aqui o segundo estandarte, que nós abrimos já no curso, porque esse não tinha fungo, né? Então, nós tiramos da moldura, já com todos os participantes do curso, e esse é um estandarte do Centro Abolicionista Ferreira de Menezes, que foi um literato e jornalista, né, e fundador do jornal abolicionista Gazeta da Tarde. Também um estandarte muito importante, né? E aqui a técnica, então, do veludo. O veludo é uma técnica extremamente especial de tecido. Ele foi desenvolvido no século XII. A indústria têxtil foi sempre a indústria mais desenvolvida, ela que vai dar origem ao computador, que vai ser o tear jacquard, no final do século XVIII, né? Que a Revolução Industrial vai ser toda baseada na indústria têxtil, e no final do século XIX, com o desenvolvimento do tear jacquard, é feito o primeiro computador, porque o jacquard ele lia cartões, fazia tecidos tão sofisticados, com desenhos, mudanças das tramas tão sofisticadas, que ele tinha que ler esses cartões, né, para fazer a mudança das tramas. E, então, ele vai dar origem ao computador. E aqui, como que é o veludo? O veludo, aqui a gente tem como se estivesse vendo o tear de frente, né? Fizemos um corte, como cortando um bolo. Então, aqui a gente tem a urdidura, que são os fios verticais, que no tear eles ficam na horizontal, né? E o vermelhinho é a trama, que vai passar fazendo um tecido básico, um tafetá, que é 1 por 1, uma trama 1 por 1, que se chama o tafetá. É o entrecruzamento mais simples que existe. Você passa um fio de trama por cima de um fio de urdimento. Depois você passa por baixo do fio de urdimento, né? É 1 por 1. E só que o tecido, só que o tear do veludo, ele tem essas lâminas entre os fios de urdidura, são lâminas de metal que passa um fio suplementar por cima. E aí, no final, quando o tecido está pronto, ele fica como se fosse um tecido atoalhado, cheio de alcinhas. E aí, no final, essas lâminas elas são puxadas e cortam o fio. Então, a gente tem o pelo, formando o pelo. Vocês vejam, eles inventaram isso no século XII, né? Então, e o veludo, o que acontece? Ele é basicamente quase que um tapete de nó, só que o tapete de nó ele vai ter o nó que segura aqui. O pelo do veludo, não. Ele fica solto aqui. Então, com o passar dos anos, que ele vai envelhecendo, e geralmente, por exemplo, no caso dos estandartes que são de seda, ela quebra. Então, é onde a gente vê, que a gente diz, o veludo está perdendo o pelo, e você vê aquele tecido só da estrutura. A gente vê o tafetá. Então, isso não tem como a gente recuperar no restauro. E também a gente não pode lavar, porque se a gente lavar, a gente corre o risco de perder todo o restante do pelo, né? Então, a gente só trabalhou com higienização na parte do veludo. Aqui é um tear manual mostrando, está vendo? Esses estiletes, né,
que são colocados entre os fios de urdidura e depois eles são puxados para cortar a trama. Aí aqui a gente tem o veludo, né, depois de pronto. Aqui seria o veludo, ficou escuro. É um veludo verde, como do estandarte, mas ficou escuro. E aí a gente tinha um problema no estandarte do Ferreira de Menezes, que eram toda a franja metálica original dele soltava. Ela soltou toda, fio por fio. Aí nós aproveitamos para limpá-la, né? Ela era metálica. Nós colocamos em banho de EDTA. Aqui é Dona Escila Brandão, que nós retiramos desse relatório, né? E aqui a foto do Joaquim Nabuco quando ela restaurou. A gente vê essa franja do Joaquim Nabuco foi toda substituída. A gente vê que a franja já estava bem deteriorada, né? Tem, inclusive, o recibo. Ela comprou na França, nova franja. Então, tem o recibo no relatório. Aqui foi durante o curso, né, aula prática. Então, a gente tinha um grupo trabalhando com os estandartes, outro grupo com as peças eclesiásticas. E aqui, então, o Ferreira de Menezes, a gente já recolocando a franja. Essa franja já tinha sido também reposta por Dona Escila. A gente vê que ela é uma franja mais recente e está em melhores condições. E as franjas laterais, elas soltaram, então, fio por fio, e nós remontamos, fio por fio. Parecia trabalho de Penélope, né? Que nunca ia terminar. Aqui a gente fazendo limpeza dos bordados em fios metálicos. Os meus colegas do IFAM, que estiveram lá para nos apreciar, a Daniele e o Maricá, e a Deise. E aqui um detalhe, né, do Joaquim Nabuco, os bordados com fios metálicos e os bordados com fio de seda sobre o veludo. A gente conseguiu limpar bastante esses fios metálicos, esses paetês. Aqui um detalhe, olhando com o conta-fios, né? O conta-fios é um aparelhinho assim que ele nos dá a quantidade de fios por 2,5 centímetros. Então, quando a gente vê numa loja, aquele tecido tem 360 fios por centímetro, ele tem que ter, nesse espaço aqui de 2,5 centímetros, ele tem que ter 360 fios. Por isso que é um tecido muito macio. Quanto mais fio ele tem, mais macio ele é. Tá? Aqui um detalhe também do bordado, né? Aqui é um detalhe da passamanaria do Ferreira de Menezes, também de fio metálico. Aqui nós já estávamos, então, colocando o forro no estandarte, um primeiro forro. Aqui foi o último dia do curso. Aqui a nossa confraternização, Padre Edmar, que sempre nos recebeu super bem. E aí, a partir do curso, nós montamos, então, um grupo voluntário, que a gente se encontrou 16 encontros, 16 quartas-feiras. Nós finalizamos, conseguimos finalizar os estandartes. Aqui, quando os certificados ficaram prontos, e aqui já era o grupo voluntário, né? Nós tivemos visitas ilustres, Padre Silmar e o professor Almir Paredes, que foi o primeiro restaurador de tecidos, que ele está com 84 anos, foi nos visitar.
gostou muito do trabalho, né, que ele viu. Eu fui aluna dele. E esse é o estandarte Ferreira de Menezes. Ele é mais simples, ele tem bordado só em fio metálico. E aqui no centro, no relatório da Dona Escila, já dizia que era um tecido amarelo com a figura de um anjo, mas que já estava muito deteriorado. Quando nós pegamos, isso não existia mais. Tá? Aqui a gente colocando o forro, aqui a gente vê, esse é o Ferreira, esse é o Joaquim Nabuco, as franjas nós tiramos e tratamos também com EDTA, que são todas franjas metálicas, né? Estavam muito oxidadas, e nós depois passamos um verniz de proteção para metal, o Paraloid B48. Aqui já colocando o forro final, ele levou 2 forros. Antes, vocês viram, ele só tinha um forro, né? Aí nós recolocamos no final o forro verde, mas o primeiro forro de tecido de algodão, porque ele precisa ser estruturado, porque a gente não pode esquecer que a gravidade vai estar agindo sobre o objeto. Então, quanto mais distribuição de peso ele tiver, melhor, né? Aqui ele pronto, esse é o Ferreira de Menezes, finalizado. Aqui, o dia que a gente finaliza, Marcos costurou, nós colocamos um tecido de uma organza tingida de verde, né? Uma organza de seda, só para fazer uma complementação, porque a gente não tinha mais essa imagem, não tinha como recuperar, e ali estava muito feio, muito desgastado. Então, para dar uma estética, né? E o Marcos, que costurou sozinho, ajudou muito. Aqui ele já está com toda a franja também, ó, que nós já tínhamos, nós remontamos ela e depois recosturamos. Aqui ele antes e aqui depois, né? Aqui o verso, como ficou, e a frente. E o padre Edmar se emocionou muito quando ele viu o estandarte pronto, a gente mostrando para ele o verso e a frente, né? E aqui é o outro do Joaquim Nabuco, que, de uma certa maneira, foi o que impulsionou todo esse trabalho, porque era o que estava mais comprometido. Agora só falta a gente fazer a montagem dele, porque a gente vai montar assim, num bastidor, num linho. O linho é esticado no bastidor. As franjas aqui elas não estão costuradas, elas vão ser todas costuradas, porque elas também ajudam nessa questão. Elas são pesadas, são fios metálicos, né? Então elas pesam. Então a gente vai costurá-las todas aqui, e aí ele vai ter por cima a tampa com o vidro, a moldura com o vidro, que já chegou. E a verba, né, das inscrições do curso foi para a compra de todo o material. Então, a equipe voluntária, né, Alice Tischer, Camila Otati, Carolina dos Reis Lodge, Elizabeth Bernabé, Érica Barbosa, Gisele Wittmann, Maria Cecília Fabrício de Paula, Marcos Carneiro Soares, Sofia de Oliveira e Vitor Pino. Todos eles foram alunos do curso e que foram os voluntários nesse trabalho. Toda quarta-feira a gente se reunia e, detalhe, Padre Edmar fazia lanche para a gente, toda quarta-feira. Comemoramos aniversários. Aí eu dizia que o pessoal ia por causa do lanche do padre, né? E os agradecimentos, né, a Deise Ketzer, ao padre Edmar, Paulo Vidal, superintendente do IFAM, e toda a equipe
de voluntários.